Vamos falar de Pedro Raul. Vamos analisar o jogador que, ao que tudo indica, aí as informações, está muito próximo de chegar ao Vasco da Gama. A gente vai falar dos pontos positivos, dos pontos negativos. Estou vendo muita gente falando dos pontos positivos dele, mas a gente vai trazer aqui também pontos negativos, aonde ele é letal, aonde ele pode ajudar muito ao Vasco, e também os números dele na temporada e as principais características. Então, vai subir a vinheta. Depois da vinheta tem muita informação e muita análise sobre Pedro Raul. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar. Hoje é dia de análise, hoje é dia de analisar o Pedro Raul. Já mando um abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal e deixe seu comentário. Muito obrigado! A você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, também seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente, então seja muito bem-vindo. Vamos falar de Pedro Raul, que é um dos nomes mais especulados e próximos ao Vasco. Por que eu estou falando próximo ao Vasco? Porque pessoas que cobrem outros clubes que estão interessados no Pedro Raul, pessoas de Goiás, ele teve uma ajudinha aí de Felipe Bastos, falando sobre o Vasco, enfim, óbvio que a gente sabe que o mercado é cíclico, mas é um jogador que, ao que tudo indica, reforçará o Vasco em 2023. Mas quais as principais características? Eu vou começar com a ficha técnica dele que vai passar na sua tela, retirada aí do BeSoccer. Pedro Raul, 26 anos, avaliado hoje em 4,46 milhões de euros pelo BeSoccer, tem 1,92 m, 86 quilos, né? E é natural do Rio Grande do Sul, por isso até ele está com a família no Rio Grande do Sul. Neste momento deve chegar ao Rio na próxima semana. Só pelo Campeonato Brasileiro, a gente vai começar falando do Campeonato Brasileiro. Ele fez 34 jogos, foram 3.100 minutos jogados, 19 gols, 2 assistências e isso tudo pelo Brasileirão. Se você for colocar a temporada toda do Pedro Raul, aí a gente já vai para números distintos. São 50 jogos, 26 gols, 2 assistências, 9 cartões amarelos. Pedro Raul se mostrou aí ser um jogador que é referência. A referência do ataque do Goiás era o Pedro Raul. A sua principal característica é ali, no último terço de campo, ou dentro da área. É onde ele é muito letal. É o cara terminal, vamos dizer assim, como o Tite falou do Pedro. Óbvio que eu não estou comparando o Pedro Raul com o Pedro, eu estou comparando os termos, né? É um jogador para fazer a finalização, para finalizar o jogo, para fazer isso aí, para ele estar ali para fazer o gol. Bola na área, Pedro Raul é muito letal. Se você deixar ele livre, ele vai colocar a bola no gol. É um jogador também que ajudava bastante nesse time do Goiás, que era um time que jogava um pouco mais recuado, com a linha um pouco mais baixa em alguns jogos. Quando jogava dentro de casa, soltava um pouquinho mais a marcação. Ele era o primeiro homem do combate, né? Principalmente no cara que estava com a bola. Ele era o cara que fazia esse balanço ali para evitar que a bola passasse. Era o cara do primeiro combate do time do Jair Ventura. Mas óbvio que não só existem coisas boas, coisas interessantes do Pedro Raul. Você está vendo passando até na sua tela aí por enquanto, o mapa de calor, né? O mapa que ele se moveu ali durante o Campeonato Brasileiro pela equipe do Goiás. Você tá vendo aí, mapa retirado do SofaScore. É um cara que acabou se movimentando um pouquinho mais. Mas se você quer pensar nos pontos positivos e pontos negativos, a gente vai entrar agora. Pontos negativos do jogador. Primeiro, não é um jogador de arranque, não é um jogador de pegar uma bola do meio de campo e arrancar para dentro do gol. Ele não tem essa característica, tem muita dificuldade. Em alguns momentos, quando o Goiás jogou um pouco mais no contra-ataque, a bola caiu no pé do Pedro Raul, ele teve dificuldade para continuar a jogada. Por quê? Porque não é a dele. Não é a dele, não é um jogador de arrancada, não é um jogador de sair de trás com a bola dominada. Ele tem dificuldade nisso. Outra coisa que também eu percebo que ele tem uma grande dificuldade é nos movimentos de corpo para passe. Ele ainda não conseguiu ter o seu melhor lance corporal, vamos dizer assim, a sua melhor postura para fazer um passe. Isso dificulta, às vezes, atrasa um pouquinho a jogada. Mas por quê? Isso é normal, gente. Porque é um jogador que é um jogador para o ataque, não é um jogador para jogar no meio de campo. Então, se ele tiver uma bola para sair, uma arrancada, ele vai ter dificuldade, porque não é a característica dele. Isso são, para mim, os principais pontos que o Pedro Raul peca, né? A finalização de média e longa distância é boa, mas às vezes sem direção. Ele tem essa característica. Porém, no último terço, para finalizar, Pedro Raul é letal.
seja na bola aérea, seja numa bola que resvala, seja uma bola na área, ele tem essa facilidade de finalizar, principalmente no canto oposto do goleiro, de cabecear com muita força, ele consegue direcionar muito bem a seu cabeceio. É um cara que tem essa característica, ele é um homem de área, ele tem presença de área, ele sabe se mexer, ele sabe se mover dentro da área, ele sabe aonde está para a bola chegar nele, ele sabe aonde se posicionar, e isso para mim é um dos pontos fortes do Pedro Raul. Dentro da área, o Pedro Raul sabe exatamente o que fazer. Ele sabe finalizar, ele sabe aonde está, ele sabe aonde jogar a bola, ele sabe aonde ele precisa estar para definir a jogada. O Vasco aí, se contratar o Pedro Raul, e eu já dizia isso na análise do ano passado, quando o Pedro Raul foi especulado no Vasco, ganharia um baita de um atacante. E ele mostrou isso no Goiás. Ele tinha uma característica que se encaixava com esse time do Vasco e jogou em 2022. Um cara que era muito mais para finalizar jogadas, um cara de uma boa finalização dentro da área, um cara de presença de área. Isso ele tem essa característica. Eu acho que com um time ainda mais qualificado, o Pedro Raul ele tem tudo para render ainda mais. É um atacante que tem muito boa fase. E ele vai para uma temporada se confirmando no Vasco, uma temporada de afirmação. Porque quem acompanhou o Pedro Raul sabe muito bem que o Pedro Raul teve um bom momento no Atlético Goianiense, começou muito bem na equipe do Botafogo, mas aí foi para um mercado mais emergente, teve dificuldade de adaptação, e aí pulou de galho em galho, não conseguiu se firmar. E ele conseguindo ir para uma segunda temporada, com minutos, com um time mais qualificado, eu acho que ele tem tudo para render. Mas volto a dizer, é preciso entender que o Pedro Raul é um jogador de finalização. Não é um jogador que vai estar procurando a racha, um jogador que vai voltar para ajudar a construir. Não é esse jogador. Ele é um jogador para estar lá no ataque. Lá é o lugar dele. Do último terço de campo, ali é o local, é o habitat natural do Pedro Raul. É um jogador que foi muito bem pelo Goiás. Óbvio que chamou a atenção de todos os clubes, mas eu digo, o Vasco começa muito bem buscando o Pedro Raul. E também eu faço um adendo, não é só manter o Pedro Raul. Eu acho que uma coisa que tem que existir nos clubes é o seguinte, você ter duas boas opções para cada posição, principalmente na posição de um atacante. Estimula a competição, o jogador que está jogando não vai ficar tão distraído, porque ele sabe que se ele não for bem, outro jogador está no banco e pode render. Então eu acho que, além do Pedro Raul, o Vasco precisa buscar mais um 9. Ah, Léo, tem o Aguinaldo. A gente sabe que o Aguinaldo é um bom jogador, mas não é um jogador ainda que a gente vê como, vai ser titular de uma Série A. Ainda não. Então eu acho que é bom estimular, até para o crescimento do Aguinaldo, mais um jogador, mais um 9, para brigar essa posição, para fazer com que o Pedro Raul tenha essa competição e para que seja bom para o Vasco. Mas o Pedro Raul, eu avalio como uma contratação nota 8. É o cara que foi muito bem, 26 gols na temporada, foi muito bem pelo Goiás, que com pouco investimento, com um time mais limitado, e ele demonstrou muita característica, principalmente finalizando. É uma contratação que eu chancelo e eu acho que o Vasco tem que buscar. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, aquele abraço, se gostou da nossa análise, compartilha muito com os amigos nos grupos do Zap, porque é muito importante pra gente. Tamo junto e até a próxima.